Foi. Bom, muito bem, então vamos dar início a mais um estudo. Vamos orar para iniciarmos. Oremos. Santo e eterno Deus, digno és tu de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, pois o teu ser é inigualável, pois as tuas perfeições, ó Deus, os teus santos atributos são maravilhosos. Tu és amoroso, tu és justo, tu és cheio de bondade e misericórdia, e revela-te, ó Deus, a nós, pecadores e pequeninos que somos. É por esse motivo, ó Deus, que estamos agora diante desta obra, ó Deus, escrita por Calvino, e diante principalmente, ó Deus, da tua santa palavra. E pedimos a ti que ilumine o nosso entendimento para que compreendamos este assunto tão importante. Ajuda-nos, pois sozinhos não conseguimos compreender nada do que precisamos. Dá-nos mais da tua graça, a fim de que cresçamos em conhecimento e assim amemos mais o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós paramos na semana passada aqui no final do capítulo 5, e vale a pena rememorar esse slide, porque neste slide, que é o último do capítulo 5, Calvino ele resume não apenas as verdades apresentadas no capítulo 5, mas resume basicamente todo o livro 2 até então. Então é ponto importantíssimo que nós tenhamos esse resumo em mente. Vou repeti-lo. Calvino diz assim: portanto, indubitável nos é deixada esta verdade, a qual não pode ser abalada por nenhuma máquina de guerra. A mente do homem está tão inteiramente alienada da justiça de Deus, que nada que não seja ímpio, pervertido, imundo, impuro, infame conceba, deseje, busque fazer. Tão completamente besuntado está o coração do veneno do pecado, que nada pode exalar, senão o que é totalmente pútrido. Por quê? Se alguns ostentam, por vezes, a aparência de bom, contudo, a mente sempre permanece envolta em hipocrisia e enganosa tortuosidade, a sensibilidade enlaçada de íntima perversidade. Então, se o homem é tão mau assim, e ele de fato é, se nós estamos perdidos, o que nos resta, então? E é sobre isso que Calvino começa a tratar. O capítulo 6, então, impõe-se ao homem perdido buscar em Cristo a redenção. Então, vamos a algumas considerações preliminares. São basicamente duas considerações preliminares. A primeira delas está aí na tela. Por causa da queda, de nada nos é proveitoso o conhecimento de Deus como Criador apenas, pois sem o mediador não podemos chamar o Criador de Pai. Vale lembrar que Calvino aqui está utilizando a própria linguagem que ele já vem utilizando na obra das Institutas. O primeiro livro das Institutas trata sobre o conhecimento de Deus enquanto Criador e preservador de todas as coisas. E o livro 2 trata do conhecimento de Deus como Redentor. Então, Calvino ele diz o seguinte: olha, nós já vimos muitas coisas excelentes, maravilhosas. Entretanto, todo esse conhecimento que nós absorvemos até aqui, de nada nos é proveitoso se nós não tivermos o conhecimento de Deus como Redentor. Porque o que nos é proveitoso sabermos que Deus criou o mundo, que ele sustenta o mundo com o seu poder, que ele fez o homem, que ele dispôs a alma humana com suas faculdades, que ele controla todas as coisas em absoluto. O que nos é proveitoso de tudo isso se simplesmente este Deus está distante de nós, ou pior, está contra nós por causa do nosso pecado? De nada nos aproveita. Mesmo que nós pudéssemos conhecer tudo acerca desse Deus criador, e não podemos, mas imaginemos que pudéssemos. Se nós não conhecêssemos a realidade da redenção em Cristo, nada disso nos aproveitaria, porque, como Calvino disse, nós não teríamos um relacionamento paterno, filial com o nosso Deus.
Calvino então comenta: portanto, depois que decaímos da vida à morte, inútil seria todo esse conhecimento de Deus como Criador, de que temos dissertado, ou seja, no livro 1 e também no livro 1 todo, a não ser que viesse também a fé, pondo diante de nós em Cristo a Deus como Pai. É necessário, então, que Cristo se interponha, Cristo apareça e a nossa fé seja depositada nele, para que não apenas conheçamos a Deus de forma distante e meramente intelectual, mas tenhamos um relacionamento com esse Deus, sendo ele o nosso Pai e nós seus filhos. Segundo ponto preliminar é que, assim também, estamos cegos para a revelação geral e por isso precisamos ir ao Evangelho de Cristo. Da mesma forma que conhecer acerca de Deus como Criador não nos é útil para a salvação, para termos um relacionamento com Deus sem o Redentor, também a revelação geral, ou seja, a expressão de Deus e o dar-se a conhecer, digamos assim, que Deus tem nas coisas criadas, como a natureza, a inanimada e o próprio homem, nada disso nos é útil. A revelação geral, ela não pode salvar o homem. A revelação geral, ela não pode nos levar para mais próximos do Senhor. Como diz Paulo, na verdade, a revelação geral, no máximo, serve para nos tornar indesculpáveis, como Paulo diz em Romanos 1 e 2. Sem entendermos, sem conhecermos verdadeiramente o Redentor, a revelação geral também não nos é útil. E ele comentando o texto de 1 Coríntios 1:21, Calvino diz o seguinte: Paulo chama de sabedoria de Deus a este magnífico teatro do céu e da terra, saturado de maravilhas incontáveis, de cuja contemplação se nos impunha sabiamente conhecer a Deus. Mas, porque aí logramos tão pouco proveito, conclama-nos a fé em Cristo, que, em vista de sua aparência de loucura, é desprezível aos incrédulos. É o texto que diz que os homens, rejeitando a sabedoria de Deus, aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Então, de nada nos aproveita a sabedoria de Deus expressa claramente na natureza, se nós não o temos como Redentor. Eu estou passando rápido por aqui, porque isso não é o foco do nosso estudo de hoje, ok? São considerações preliminares apenas. Então, existindo tal necessidade, a conclusão é, fica evidente que ninguém pode ser salvo sem Cristo Jesus. Nós não podemos ser salvos por saber que existe um Deus que criou todas as coisas. Nós não conseguimos ser salvos simplesmente por saber que esse Deus controla tudo. Nós não conseguimos ser salvos simplesmente por identificar no mundo criado atributos desse Deus que se comunica pelas coisas criadas. Nada disso pode nos salvar. Nós carecemos, então, única e exclusivamente de Cristo Jesus. E Calvino comenta: portanto, mais vergonhosa é a imbecilidade desses que escancaram os céus a todos e quaisquer profanos e incrédulos, sem a graça daquele de quem a Escritura ensina por toda parte ser a única porta pela qual adentramos a salvação. O que Calvino está dizendo aqui é o seguinte: não há salvação sem Cristo Jesus. E todos aqueles que tentam afirmar alguma forma de salvação que não leve em consideração Cristo e a fé nesse Cristo ressurreto não é verdadeira. Sem Cristo Jesus, sem salvação. Sempre é assim. Bom, isso aqui é ponto pacífico, acredito. Nós não discutimos, nós não colocamos isso aqui em xeque. É óbvio, a Escritura está repleta de afirmações que nos dizem que tão somente pela fé em Jesus Cristo é que nós somos salvos. Sem Cristo, sem salvação, portanto. E aqui nós entramos em um ponto alto, digamos assim, do capítulo 6, que é uma pergunta que provavelmente muitos de nós ou já fez ou já ouviu alguém fazer esta pergunta, que é a seguinte: sendo verdade que ninguém pode ser salvo sem a mediação de Cristo, como eram salvas as pessoas no Antigo Testamento, uma vez que o Cristo ainda
não havia sido revelado. Vejam bem, qual é a afirmação? Não podemos ser salvos sem Cristo Jesus, sem o mediador. Isso é verdade. Mas a pergunta imediata é, ora, o mediador, Cristo Jesus, encarnou somente naquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Antes de Mateus, não tinha Cristo. Então, como as pessoas eram salvas? E para responder a essas perguntas, muitas e muitas teorias, muitas explicações são dadas. Mas a mais popular delas, pelo menos eu cresci aprendendo isso na minha antiga igreja, que é a explicação que funciona assim. Ora, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela obediência à lei. Então se faz... Opa! Então se faz uma dicotomia. No Novo Testamento, nós sabemos, nós somos salvos pela graça. Alguns até falam que nós estamos na dispensação da graça. Nós somos salvos pela fé mediante Cristo Jesus. Efésios 2 ali, decorado na nossa cabeça. Mas no Antigo Testamento não tinha graça, não tinha Cristo. Então, alguns até chegam a afirmar, é por isso que o Deus do Antigo Testamento, ele é mais bravo um pouco. Funcionava na base da lei. Então, as pessoas, para serem salvas lá, precisavam obedecer à lei. Era a dispensação da lei. Mas não é essa a verdade. Opa! Apareceu aqui para mim que estava travado. Já voltou? Eu percebi que deu uma... Estão conseguindo me ouvir agora? Tá normal aqui, Lézio. Então talvez seja a internet do Guilherme. Bom, então, mas essa explicação de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela obediência à lei, ela não é verdadeira. Por quê? Porque ela infringe o princípio de que somente por intermédio do Redentor, do mediador, é que as pessoas são salvas. A Escritura nos diz que somente pela fé em Jesus Cristo as pessoas são salvas. Então não pode, no Antigo Testamento, ter uma forma de salvação diferente do Novo Testamento. Porque, na verdade, não faria nem sentido Cristo vir e as pessoas conseguiam se salvar sem ele no Antigo Testamento. Ora, se alguém pode se salvar pela obediência da lei no Antigo Testamento, não precisava Jesus aparecer, não precisava ele encarnar, nem sofrer na cruz. E se as pessoas não podem ser salvas pela lei, como a Escritura também afirma, mas as pessoas do Antigo Testamento só poderiam ser salvas mediante a obediência à lei, qual é a conclusão? A conclusão é que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos esses personagens foram para o inferno. Então essa explicação não cabe, de duas formas distintas de Deus salvar. Então qual é a resposta? A resposta é que o fato é que Cristo sempre esteve presente no Antigo Testamento. E nós resumiremos aqui, como Calvino já faz um resumo, nós faremos o resumo do resumo, resumidamente das seguintes formas. E é esse o foco do nosso estudo de hoje. Cristo é a única forma do pecador ser salvo. E a pergunta é, então, como o pecador era salvo no Antigo Testamento, se Cristo não tinha encarnado ainda? Bom, resumidamente, Cristo estava presente no Antigo Testamento das seguintes formas. Primeira delas, a fé está centrada em Cristo Jesus, ou no Messias, ou em Cristo, vamos falar assim, porque Jesus já é anacrônico. A fé está centrada em Cristo no Antigo Testamento. Eu vou pedir para algumas pessoas abrirem alguns textos. Quem tiver com a Bíblia por perto, permaneça com ela, porque a gente vai usar vários textos. Pedir pro... Vou pedir pro Felipe, então, que tá tão animado ali, já tá até levantando a espada pro ar e tudo mais. Abre pra gente, por gentileza, em Gênesis 17, 4 a 8. E o presbítero Otávio abra pra gente, por gentileza, em Gálatas 3, do 13 ao 14 e 16. Primeiro ponto, então. A fé está centrada em Cristo no Antigo Testamento. Vamos ver alguns exemplos de como a fé estava centrada em Cristo. A fé dos patriarcas, a fé dos reis e etc. Primeiro, em Cristo foi computada a descendência de Abraão. Gênesis 17, 4 a 8. Quanto a mim, será contigo a minha aliança.
serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Muito bem, aí nós temos o texto, então, da aliança de Deus com Abraão, onde ele promete ser o Deus de Abraão e da descendência de Abraão. Gálatas 3, 13 a 14 e o 16, presbítero. Cristo vos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Muito bem. Então, no texto que o Felipe leu, nós temos Deus fazendo um pacto com Abraão e abençoando ele e prometendo que a descendência de Abraão seria chamada de povo de Deus. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Paulo pega esse texto e diz o seguinte: esse texto aponta para Jesus Cristo e eles tão somente essa promessa tão somente pode ser cumprida ou pode ser feita, na verdade, porque ela está centrada na vinda do descendente. Nós vemos em Gálatas que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles nascidos da carne. Nos evangelhos nós também temos afirmações desse tipo. João Batista diz aos fariseus: não penseis vós que basta dizer que somos filhos de Abraão, porque eu vos digo que Deus destas pedras pode suscitar descendência de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem em Cristo. Então, quando Deus promete que a descendência de Abraão abençoaria todas as nações da terra, ele estava se referindo a Jesus Cristo. Calvino fala o seguinte: está patente, portanto, que em uma única cabeça foi primordialmente computada a semente de Abraão, e que não foi manifesta a salvação prometida até que essa semente viesse a Cristo, cujo ofício é ajuntar as coisas que foram dispersas. Portanto, da graça do mediador dependia a adoção original do povo eleito. Então, Hebreus 11 nos diz que Abraão creu. São vários as personagens ali colocadas como exemplos de fé. Romanos nos diz que Abraão creu na promessa de Deus e isso lhe foi imputado como justiça, certo? A pergunta é: a fé de Abraão estava posta em quem? Ou no quê? Na promessa do Messias. Na promessa daquela descendência pela qual o Senhor alcançaria todas as nações da terra. E foi exatamente isso que aconteceu. Cristo veio e agora o Evangelho nos alcançou. Eu não sou judeu, vocês não são judeus, mas o Evangelho chegou a nós por causa da descendência de Abraão. Então, nessa promessa de Deus a Abraão, onde está centrada a fé? Em Cristo. Em Cristo. Próximo. Cristo também foi anunciado em profecias que falavam sobre Deus alegrar e guardar seu povo. Ainda falando sobre a fé centrada em Cristo no Antigo Testamento. Gabriel, você consegue ler o texto que está aí disposto? 1 Samuel 2:10? Estou abrindo aqui.
Certo. 1 Samuel 2:10 e depois o versículo 35. Então, a fé está centrada em Cristo no Antigo Testamento. Vimos que a promessa feita a Abraão, da sua descendência, e todos aqueles que são contados da descendência de Abraão, centrada em Cristo. E veremos agora que algumas profecias que também falavam sobre Deus alegrar e guardar seu povo, também estavam centradas na pessoa de Cristo. Por gentileza, Gabriel. 1 Samuel 2:10. E depois o 35. Oi? 2:10 e depois o 35. Ok. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. E o 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Muito bem. Olha o que diz esses dois versículos. Um é o cântico, se não me falha a memória, é o cântico de Ana. E ela diz que o Senhor guardará Israel, que Deus alegrará Israel. O cântico está repleto dessas expressões. Mas qual é a expressão que o versículo 10 usa? Que exaltará o rei e o seu ungido. A palavra Messias significa exatamente isso, ungido. Quando há promessas no Antigo Testamento que falam sobre o ungido do Senhor ou o escolhido do Senhor, essas promessas estão falando acerca de Cristo. E qual é a estrutura do pensamento aqui, tanto do versículo 10 quanto do 35? Eu levantarei um sacerdote que andará diante do meu ungido, diz o versículo 35. Quem é esse ungido? Cristo. O Messias. No versículo 10, eu levantarei o rei e... Esqueci a expressão. Você pode repetir, por favor, do 10, Gabriel? Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Obrigado. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. É claro que alguém pode argumentar, ora, os reis de Israel eram ungidos. Sim, é verdade que eles eram ungidos. Mas a Escritura chama de o ungido o Messias. O que eu estou querendo demonstrar, e que Calvino tenta demonstrar ao usar esses textos, é que quando promessas do Antigo Testamento, na verdade, profecias no Antigo Testamento falam sobre Deus alegrar o seu povo, julgar a terra e executar justiça em prol do povo da sua aliança, essas profecias estão fundamentadas na vinda e na exaltação do Messias. Então, a promessa de descendência, o pacto feito com Abraão, a fé que se deveria ter nas palavras de Deus, centrada em quem? No descendente, Cristo. A promessa e a profecia feita aqui no Cântico de Ana e as próprias palavras do Senhor mais para frente, centradas em quem? Na exaltação do rei e do ungido, Cristo. Próximo texto. Cristo foi prefigurado e anunciado em Davi e sua descendência como garantia da preservação de Deus. Josi, tá com a gente? Consegue abrir, por favor, em 1 Reis 15:4? Reis 15:4. Isso, 1 Reis 15:4. Pode ler? Pode ler. Mas, por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Muito bem. O texto aqui fala sobre Deus, por amor a Davi, estabelecer uma lâmpada em Jerusalém. Essa expressão, por amor a Davi, está se referindo à promessa que Deus fizera a Davi, que nunca lhe faltaria um descendente. E sempre haveria alguém que se assentasse no trono de Davi. Feita lá em Samuel. Eu não vou me lembrar agora se é 1º ou 2º Samuel. Mas qual é o ensinamento desse texto? É que assim como o pacto com Abraão tinha em vista a descendência,
Profecias sobre Deus cuidar, alegrar e exaltar o seu povo tinham como centro o Messias. As profecias que nos falam sobre o reinado de Davi também apontam para Cristo. Davi foi um tipo de Cristo. Vejam, Deus não preservaria o seu povo eleito, que nós já sabemos que a descendência desse povo são aqueles que creem. Deus não preservaria esses homens simplesmente por causa de Davi. Davi foi um homem falho, Davi foi um homem cheio de pecados, Davi foi repleto de pecados e falhas. Mas por que então Deus fica usando o nome de Davi toda vez? É por causa da promessa de que um descendente de Davi reinaria sobre o povo de Deus. E quem é esse descendente? Cristo. Ele é chamado de filho de Davi por causa disso. Então, quando Deus faz promessas de preservar o seu povo por causa de Davi, o que ele está fazendo é: eu vou preservar esse povo por causa daquele que virá da semente de Davi. O próprio Novo Testamento aplica textos em referência a Davi, ou que Davi escreveu a Cristo. Pedro fala no seu sermão que Davi disse ao meu Senhor, colocarei assenta-te à minha direita até que ponha os seus inimigos como estrado dos seus pés. Mas é óbvio que Davi não estava falando dele, porque Davi morreu. Esse é o argumento de Pedro. Mas quem ainda está aí? Cristo. Cristo vive. Cristo vive. Então, a promessa de reino dada a Davi, na verdade, tem também como fundamento Cristo Jesus, o Messias que viria da descendência de Davi. Eu sei que caiu aí os slides. Eu estou tentando reconectar aqui o Wi-Fi. Mas enquanto isso a gente vai abrindo outros textos, não tem problema. Só é possível que eu não consiga projetar os slides até voltar. Mas até lá vamos em frente. Bom, então Cristo foi prefigurado e anunciado em Davi. Ok. Além disso, a manutenção do povo, a preservação do povo de Deus também estava centrada no Messias. Damares, consegue abrir um texto para a gente? Consigo sim. Salmo 118, versículo 25 e 26. Eu vou pedir para outra pessoa abrir um outro texto. Isadora, abra para a gente, por favor, em Lamentações 4:20. Damares, Salmo 118, 25 a 26. E Isadora, Lamentações 4:20. Pode falar? Pode falar, Damares. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, conceda-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Muito bem. Bendito que vem em nome do Senhor. A quem esse texto foi aplicado no Novo Testamento? Cristo. A multidão clamava quando Cristo entrava em Jerusalém. Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, essa promessa de preservação de Israel, esse clamor do salmista para, ó Deus, salva-nos, e a certeza da sua salvação estava em quem? Naquele que viria em nome do Senhor, o Cristo. Além disso, na mentalidade judaica, mesmo tardia, já ali na época do exílio, havia esperança do povo viver sob o reinado do Messias, do Cristo. É isso que a gente vê lá em Lamentações 4:20. Isadora. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forjes deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações.
Muito bem. Aqui Jeremias está lamentando, obviamente, o livro se chama exatamente isso, né? Lamentações. Ele está lamentando porque o povo de Israel foi levado cativo. E qual é a reclamação ou a tristeza de Jeremias? Que o ungido, ou aquele que deveria vir do meio de Israel, agora estava comprometido. Eles tinham a esperança de que eles reinariam sob o poder do ungido de Deus. Mas quem é esse ungido de Deus? É o Messias. Mas agora que eles estavam levados em cativeiro, como é que o Messias reinaria? Se eles estavam feitos escravos. Como o Messias viria e eles usufruiriam do reinado do Messias, do pastoreio daquele que foi prometido a Abraão, se eles tinham sido levados escravos. Percebe que havia uma expectativa da vinda desse grande rei ungido, que poria fim na opressão contra o povo de Deus, que reinaria com justiça, que se assentaria no trono de Davi e o seu reinado seria para sempre. Havia uma expectativa. E a preocupação que Jeremias demonstra nesse versículo é de que agora essa expectativa havia sido frustrada, pois o Messias não viria mais, pois não havia mais reino sobre o qual ele reinar. Eu vou conseguir conectar aqui de novo, eu vou voltar à reunião. Consigo projetar o slide agora. Peraí. Ver. Foi, voltei. Tela. E pronto, deu certo. Aí. Adiante. Então, o que nós vimos? Que a fé no Antigo Testamento estava centrada em Cristo. Abraão, a promessa que foi feita a Abraão em Cristo, o descendente. As profecias que falavam acerca de Deus guardar o seu povo tinham como fundamento quem? O ungido, sobre o qual andaria o sacerdote, andaria o povo de Deus. Davi prefigurou a vinda do Messias. E várias vezes Deus diz que por amor a Davi, ele não destruiria a descendência real. E nós vimos no Novo Testamento quem é o filho de Davi. Então, Deus falava que preservaria o povo de Israel por causa de Davi, mas na verdade ele estava se referindo ao Messias. Nós vimos que havia uma expectativa da vinda de um rei que reinaria sobre o povo de Israel, o ungido do Senhor, Messias. E a manutenção também dependia desse Messias, desse ungido. Então, qual é a conclusão? Ouvindo disso, uma vez que Deus não pode ser propício ao gênero humano à parte do mediador, disto já se faz bastante claro que, sob a lei, aos santos pais, Cristo sempre lhes fora posto diante dos olhos, em quem pudessem polarizar a fé. Calvino está dizendo o seguinte: no Antigo Testamento, Cristo estava sendo revelado a todos aqueles ali. Cristo não ficou oculto. A fé, então, que eles tinham no Senhor passava e, na verdade, estava centralizada na promessa da vinda do Messias, na preservação do povo de Deus. Ou seja, toda a confiança deles não estava em um lugar diferente do que está a nossa. Estava no Messias. Qual é a diferença? É que eles criam no Messias que viria. Nós depositamos a nossa fé no Messias que já veio e há de voltar. Mas percebem qual é o objeto da fé? É o Messias, é Cristo. É a segunda pessoa da Trindade. De tal forma que, então, aqueles que criam o Antigo Testamento eram salvos não pela obediência da lei, não porque eles acreditavam em alguma coisa diferente do que nós, mas porque, justamente, eles depositavam a sua fé na vinda do Messias, do Filho de Deus. Da mesma forma que nós. Da mesmíssima forma que nós. Mas Cristo não apenas aparece no Antigo Testamento por meio da fé, mas também
nós vemos no Antigo Testamento que assim como a fé estava centrada em Cristo, e por isso as pessoas eram salvas, também as promessas feitas no Antigo Testamento são todas elas centradas em Cristo Jesus. Vamos a alguns textos a mais. Primeiro, promessas feitas nos profetas estão ancoradas em Cristo, por vezes sob o pacto com Davi. Guilherme, você consegue abrir, por gentileza, em Abacuque 3:13? Abro sim. E Luiz Felipe, abre para a gente, por gentileza, em Ezequiel 34:24. Só um minutinho. Dois exemplos aí de promessas vindas dos profetas que estão centralizadas em Cristo. Abacuque 3:13, o que diz? Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo fundamento. Muito bem. Tu sais, está falando com Deus, evidentemente, para o salvamento do seu povo. Para o salvamento de quem? Do seu ungido. Aí nós já vimos que a palavra ungido é exatamente a mesma que Messias. Então, em quem estava a promessa de salvação do povo de Israel? Lembrando que Abacuque foi escrito num contexto completamente desfavorável. E ele tinha a esperança de salvação em quem? Na salvação que Deus operaria ao Messias, ao ungido. Ezequiel 34:24. Só um minutinho. Tranquilo. 34:24. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Continua? Muito bem. Foi o 24 todo já? Foi. Não, então pode parar. Obrigado. Então, Deus prometendo que governará o povo de Israel, o seu povo escolhido. Mas ele diz, o meu servo Davi fará isso. Só que Davi obviamente já tinha morrido faz muito tempo. De quem ele estava falando? Da semente de Davi, da raiz de Davi, de Jesus Cristo. Mais uma vez, uma promessa aplicada a Cristo. Deus prometendo salvar o seu povo nos profetas por meio daquele que era o ungido de Deus. E Calvino então diz o seguinte: estou a respingar umas poucas dentre muitas passagens, porque apenas desejo que os leitores sejam avisados de que a esperança de todos os piedosos não foi jamais depositada em outra parte fora de Cristo. Da mesma forma que a fé deles estava centrada em Cristo. A esperança de um reino futuro, a esperança de uma libertação final também estava em Jesus Cristo. Apesar de, obviamente, não ser esse o nome. Não havia Jesus Cristo. Havia a promessa do Cristo. Certo? Então, nós vimos que o povo, no Antigo Testamento, a fé estava centrada em Cristo. As promessas estavam centradas em Cristo, então a esperança do povo também estava. E, em terceiro lugar, era conhecido entre o povo judeu que a salvação estava na vinda do Messias. Não era algo velado, não era algo que apenas os profetas tinham uma noção. Não, era uma expectativa de todo o povo de Deus, de que esse descendente de Abraão, descendente de Davi, viria e restauraria o povo do Senhor, salvaria o povo eleito do Senhor. E nós temos a evidência no Novo Testamento disso, de que era comum na mentalidade dos judeus a espera do Messias, o texto de Mateus 21, versículo 9. Felipe, você consegue abrir para a gente, por favor? O da Nathalie, não o da Laiane. Esse que tem dois. Mateus 21, 9. Esse aí mesmo que tem. Não, né? Não, Calma aí. Mateus 21, 9. Achei que estava escrito aí. 21, 9. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam:
Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Muito bem. Aí eles usam duas expressões, né? Salve, filho de Davi, e aplicam a Cristo o salmo que fala sobre bendito o que vem em nome do Senhor, que nós já lemos. Mas o Calvino observa que nas passagens bíblicas fica até evidente que crianças cantavam isso enquanto Jesus adentrava. Até crianças. O que Calvino fala sobre esse texto é que, ora, é evidente que o que cantavam tinha sido generalizadamente conhecido e notório e consagrado pelo uso comum, isto é, na vinda do Redentor lhe restava o único penhor da misericórdia de Deus. Calvino está dizendo é o seguinte: era senso comum em Israel, na época de Jesus, que eles só poderiam alcançar misericórdia e salvação de Deus por causa da vinda do Messias. Eles aguardavam isso ansiosamente. Eles tinham expectativa disso. Então não é correto de forma alguma afirmar que Cristo não estava presente no Antigo Testamento. Ele estava prefigurado de diversas formas, prometido, anunciado, descrito em alguns textos, nós podemos até dizer, de tal forma que até mesmo o povo mais simples sabia que a única expectativa que eles poderiam ter de alcançarem misericórdia de Deus não era guardando perfeitamente a lei, mas era na vinda do seu mediador, do seu redentor, que salvaria eles dos pecados. Isso, Calvino até mesmo observa no começo do capítulo, que ele não está nem levando em conta as figuras e os tipos de Cristo nos sacrifícios, lá do tabernáculo e depois no templo. Não está levando em consideração as festas dos judeus, que também apontavam para Cristo. O Antigo Testamento está recheado de Cristo. Por isso, o nosso Senhor diz que toda a Escritura dá testemunho dele. As Escrituras dão testemunho de mim. Cristo afirma isso. E o povo de Israel esperava isso. Na verdade, o povo de Israel, até hoje, por causa da sua incredulidade, não creram na vinda do Messias. Até hoje eles esperam. Se vocês olharem o Muro das Lamentações lá em Jerusalém, existem diversas orações escritas pedindo pela vinda do Messias. Eles ainda aguardam a redenção deles. Mas ela já veio. Veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Finalmente, nossa conclusão. Portanto, o que nos fica evidente é que desde sempre, sem o mediador, o homem não chega a Deus. Calvino comenta. Deste modo, fica estabelecido aos leitores que o primeiro passo para a piedade é reconhecer que Deus nos é o Pai, para que nos proteja, governe e sustente, até que nos congregue na eterna herança de seu reino. Daqui se faz patente o que dissemos há pouco. À parte de Cristo, não subsiste o conhecimento salvífico de Deus. E por isso, desde o princípio do mundo, foi ele posto diante de todos os eleitos, a quem deveriam voltar os olhos e em quem deveriam descansar sua confiança. Não existe salvação fora de Cristo. Nós podemos clamar a Deus hoje e dizer Pai, porque o nosso irmão mais velho veio em nosso lugar. E porque por meio dele foi-nos concedida tão grande e admirável salvação. E sempre foi assim. Todas as pessoas que já foram salvas na história da humanidade foram salvas, colocaram a sua fé no Cristo, que viria e já veio. Qual é o grande ponto, então, deste capítulo? Fica evidente. Meus irmãos, nós não temos para onde ir. As obras da lei não podem nos salvar. O nosso legalismo, a nossa religiosidade não pode nos salvar. Nada do que façamos, nada do que temos é puro diante de Deus.
Nós precisamos desesperadamente de Cristo. É suficiente. Ele está acima de todo o conhecimento que nós podemos ter. Ele é a coisa, o ser mais importante que nós podemos conhecer. Porque sem ele, aquele Deus que com o som da sua voz criou todas as coisas e a sustenta pelo seu poder, sem o nosso mediador, aquele Deus que controla cada partícula do universo e sobre o Oi? Acho que sim. Travou, né? Ele tá... Travar assim mesmo. qual Parece que está... Opa, tinha travado? Tinha. Tinha. Voltou. Bem na parte do ênfase. Né? Bem na ênfase. Sim, o que eu estava dizendo, perdão. Eu nem sei por que caiu o sinal aqui, mas tudo bem. Está sendo gravado isso, tá? Então, sem o mediador, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso não é nosso Pai. Sem o mediador, sem Jesus Cristo, só nos resta condenação. O homem desesperado pela sua insuficiência, portanto, deve ir a Cristo. Tudo o que nós temos, meus irmãos, está em Cristo. Ele, como nós ouvimos ontem, ele é a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória do Pai. Por meio dele tudo foi criado, e é este Cristo que nos concede a redenção. Um dos lemas da Reforma é Solus Christo. Porque no contexto em que Calvino viveu, tantas outras coisas ocupavam o coração das pessoas. As pessoas achavam que poderiam ser salvas por comprarem indulgências do Papa. As pessoas achavam que poderiam ser salvas pagando penitências. As pessoas achavam que poderiam ser salvas realizando obras de caridade. Mas vejam, não é diferente do que nós temos hoje. E em meio a tudo isso, os reformadores então se levantam. Calvino se levanta dentre eles e diz: ao homem perdido impõe-se buscar somente em Cristo a redenção. Todos os que foram salvos e todos os que hão de ser salvos serão salvos por este nome. Não há nada mais importante na nossa vida, portanto, do que Cristo. Conhecer a Cristo diariamente, todos os dias, mais e mais. Pregar a Cristo. Não se preocupem com coisas secundárias na igreja. Não se preocupem com programações, não se preocupem com agendas, isso tudo tem o seu lugar. Mas o que é mais importante de tudo é Cristo, é a pregação de Cristo e este crucificado. Porque se desde Adão até agora ninguém foi salvo sem fé no nosso Salvador, é o nosso Salvador que nós devemos conhecer e apresentar às pessoas. Meus irmãos, hoje acabamos mais cedo. É que o capítulo era um pouco menor mesmo. Nós tivemos algumas interrupções, mas é isso. Então nós começaremos agora a ver como, nos próximos capítulos, como Cristo foi nos revelado. O conhecimento de Deus, o Redentor em Cristo Jesus, primeiramente revelado, como nós começamos a ver hoje, aos pais, na lei, depois no Evangelho. Então, no próximo estudo, nós veremos como a lei mosaica aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que fica de hoje é isso. Somente Cristo, meus irmãos. Somente Cristo. Sempre foi, ainda é e sempre será. O lema da nossa salvação, somente Cristo. Alguma pergunta?
Algum comentário que alguém queira fazer? Presbítero, presidente aí da UMP, tem palavra, se assim desejarem. Alguém formou alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Bom, dá por silêncio. Acredito que não. Então, meus irmãos, vamos encerrar por aqui. Vamos orar para encerrar. Vou pedir para o Gabriel orar para a gente.